Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 26 de abril de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos na sexta lição da nossa terceira revisão hoje e vamos revisar as lições 101, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, e a lição 102, eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade perfeita para mim. Lição 101, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. A vontade de Deus é a felicidade perfeita para mim, e eu só posso sofrer se acreditar que há outra vontade à parte dele. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Eu compartilho a vontade de Deus para mim, seu filho. O que ele me deu é tudo o que eu quero. O que ele me deu é tudo o que existe. Para a hora, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Para a meia hora, eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Muito bem, meus queridos, muito bem, minhas queridas. Então, hoje a gente passa diretamente aqui para o texto do dia de hoje, do livro A Linguagem da Liberdade, né? De Melody Beattie. O texto do dia 26 de abril. Muito bonito, por sinal. E o texto de hoje, o título é Resistindo à Negatividade. Algumas pessoas são portadoras de negatividade. Não por mal, né, gente? Porque, infelizmente, é nesse nível de consciência que a maioria das pessoas está, né? Naqueles níveis ali de culpa, de vergonha, de vitimização, de orgulho, de avidez, aqueles que a gente estudou no passado, né? São armazéns de ódio e de emoções violentas, né? Acho que aqui no Brasil é mais comum encontrarmos os armazéns de mágoas e ressentimentos e rancores, né? Algumas ficam presas no papel de vítima e agem de maneira a desenvolver, né, apoiar a sua vitimização. E outras ainda estão presas nos ciclos de padrões viciosos e compulsivos. A energia negativa pode ser um poderoso arrastão sobre nós, principalmente se estamos lutando para manter o equilíbrio e a energia positiva. Talvez aqueles que emitem energia negativa gostassem de nos carregar para a escuridão com eles. Não temos de ir. Sem julgá-los, podemos decidir que é certo afastar-nos para longe e que é certo protegermos a nós mesmos, né? Então eu não preciso concordar e não preciso julgar. Eu preciso apenas respeitar que aquele é o caminho, aquele é o momento da pessoa e eu simplesmente me afasto. Não podemos mudar as pessoas. Ficarmos desequilibrados não ajudará a ninguém. Não as guiaremos à luz, permanecendo na escuridão com elas. Nós não temos condição de guiar uma pessoa à luz, permanecendo na escuridão com essa pessoa. Essa é a lição. Você só tem um jeito de levar uma pessoa que você ama para a luz. É você se iluminando e dando o exemplo. É a frase da minha professora. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. O outro aprende fazendo na hora em que ele desejar. A hora é dele. É o texto que a gente leu ontem, encontrando a nossa própria verdade. Cada pessoa vai ter o seu tempo para encontrar a sua própria verdade, ok? A oração. Hoje, Deus, me ajude a convencer-me de que não tenho de me permitir ser carregado para a negatividade, mesmo que seja por aquelas pessoas a quem eu amo. Ajude-me a estabelecer limites.
Me ajude a convencer-me de que é certo cuidar de mim mesmo. Então, às vezes, gente, nem às vezes, né? Com muita frequência, mesmo que não seja por mal, as pessoas que nos amam podem nos fazer mal. E nós, mesmo amando muito algumas pessoas, nós podemos fazer mal a essas pessoas, mesmo que isso não seja intencional. Nós podemos fazer o mal intencionalmente e podemos fazer o mal sem a intenção de fazermos o mal, mas estaremos fazendo o mal da mesma forma, tá? E essa coisa de a gente, de sermos capazes de estabelecermos limites e de sermos capazes de respeitarmos os limites que as pessoas estão estabelecendo para conosco, isso é amadurecimento, isso é crescimento, tá? Quando a gente começou lá em 2023, a fazer a jornada de cura da criança interior, eu chamei a atenção de vocês. Logo no início e durante a jornada, eu chamei a atenção de vocês que na minha prática, na minha opinião, na minha vida, na minha experiência, o crescimento espiritual sem o crescimento emocional e psicológico, ele fica vazio. Ele é apenas o que os americanos chamam de atalho espiritual. Né? Nós começamos a usar a nossa vida espiritual para fugirmos das nossas dores não resolvidas. Por isso nós precisamos, a nossa jornada, ela é principalmente sobre utilizarmos a espiritualidade. No caso, o nosso ensinamento aqui do canal principal é um curso em milagres. Eu falo de outros ensinamentos também, eu falo muito da Sechonoye, eu trago também muitos exemplos da Cabala. Ainda que da Cabala ou Cabalá eu tenha um conhecimento assim mais reduzido, né? Mas digo para vocês que pelo que eu já estudei, tanto a Cabala quanto um curso em milagres quanto a Sechonoye são a mesma coisa, né? Mas eu sempre disse para vocês que a gente vai usar essa ferramenta espiritual, no nosso caso um curso em milagres, para a gente poder amadurecer psicológica e emocionalmente, né? Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de uma autora americana que eu gosto muito e ela falou uma frase que pode parecer meio dura, mas com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Ela disse assim, as pessoas que você encontra na rua, em média, são crianças de 8 anos de idade com corpos de adultos, emocionalmente falando, né? Então, o quanto nós já caminhamos aqui nesse crescimento juntos, né? Por isso que a jornada de cura da criança interior é fundamental. Se você ainda não a fez, faça-a. Nós temos que colocar a nossa criança interior para crescer. E uma coisa que já disse, mas eu acho que vale a pena repetir, né? Que eu acho que é muito, assim, importante que seja repetida, é que isso não é culpa nossa. Nós vivemos numa sociedade que educa o nosso corpo físico, né? Nós temos aula de educação física, a gente faz esporte e educa o nosso mental. A gente aprende a falar português, a gente aprende matemática, a gente aprende física, química, biologia, outros idiomas, isso está tudo no nível do mental. Mas e o emocional e o psicológico? Quem nos ensina? Ninguém. Por quê? Porque os nossos pais também não aprenderam. Em algumas famílias isso é um pouco pior, em outras é um pouco melhor, tá bom? Mas de um modo geral, nós todos estamos deficitários nessa área. Todos, né? Hoje você tem acesso aqui no YouTube, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Você tem acesso a uma série de pessoas que dedicaram as suas vidas, né? Ou boa parte das suas vidas, como é o meu caso, a ajudar as pessoas a amadurecerem psicológica e emocionalmente. E eu, gente, eu admiro essas pessoas, porque às vezes você vai pegar os comentários, a pessoa posta um conteúdo, não é muito o meu caso aqui não,
tá? De jeito nenhum. Aqui as pessoas que entram no canal são poucas, o canal é muito pequeno, não está monetizado ainda, né? Espero que fique. E as pessoas que procuram um curso em milagres já estão num outro nível, já estão num outro patamar. Mas quando você pega, de repente, um criador de conteúdo que publica simplesmente uma determinada informação de crescimento psicológico, emocional, e você vai ler os comentários assim, é de chorar, de dor, né? O nível de ignorância das pessoas, muitas estão entendendo, muitas estão comentando, mas muitas estão num nível de ignorância assim, absolutamente absurdo e entram no perfil do cidadão lá para xingar e para destruir e para criticar e para dizer que tudo que ele está falando está errado. E digo para vocês que na minha perspectiva, no meu interessante ponto de vista, quanto melhor é o conteúdo, mais disruptivo ele é, mais diferente ele é. E quanto melhor é o conteúdo, mais essas pessoas estão sendo alvos de críticas assim surreais, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Então acho que isso é importante de ser lembrado. Então, agora feito este comentário, a gente passa para a leitura do nosso livro-texto, né? Lembrando que a gente está na parte da jornada que fala sobre a vida profissional e financeira. Voltamos para o nosso livro Milagres no Trabalho, transformando a sua experiência interior em influência exterior. Aí ontem a gente leu o texto dela sobre o primeiro obstáculo à paz, e hoje nós vamos ler o texto A Ilusão do Pensamento. Talvez você não tenha tido que lutar pelo seu emprego tão ferozmente ou publicamente como o Joe teve que fazer. Voltando para Joe, CEO, presidente do banco. Mas eu posso apostar que você teve momentos nos quais comportamentos baseados no medo resultaram em conflito, ou, para dizer o mínimo, bloquearam a sua capacidade de manter a sua compostura na vida profissional sob pressão. Em outras palavras, momentos onde você perdeu a sua paz. Quem nunca, né, gente? E mais, se o julgamento, ou melhor, né? Mas se o julgamento e o medo que mantém você no inferno, entre aspas, não são nada mais do que os pensamentos, então você deveria ser capaz de deixá-los ir sempre que você escolher isso. No final das contas, os pensamentos não se manifestam até que você haja a partir deles, né? Com base neles. O que significa que, na teoria, no mínimo, deveria ser tão fácil mudar o seu pensamento sobre alguma coisa, tão grande como, digamos, um membro da sua diretoria tentando fazer com que você seja demitido. Como seria fácil modificar o seu pensamento sobre algo pequeno, como onde você vai almoçar. Do que ela está falando aqui? Ela está falando do conceito do curso, de que não há ordens de dificuldades em milagres. Se você ainda não assistiu a playlist Os 50 Princípios dos Milagres, então assista a playlist, tá? É a leitura do livro do Dr. Kenneth Wapnick, Os 50 Princípios dos Milagres. Eu fiz vários vídeos, acho que não chegam a ser 50. Sei lá, deve ter uns 45 vídeos, é uma playlist, tá organizada. Tem vídeos bem curtinhos. Você pode estudar 2 ou 3 princípios a cada dia, acompanhando com o seu livro. E tem também a live do livro-texto do capítulo 1, na qual nós discutimos esse assunto profundamente. Se você quiser acessar, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Um e-mail. Se você estiver coçando a sua cabeça, talvez ajude você a olhar para isso desta forma, da seguinte forma, né? Se você tiver, como assim?
Como é difícil eu mudar um pensamento sobre o cara que está querendo que eu perca o meu emprego, ou mudar o meu pensamento sobre onde eu vou almoçar. Como assim? Do que essa mulher está falando, né? Se você, se alguém lhe pedir para tocar o seu nariz bem aqui e agora, você pode tocá-lo. Sim. Da mesma forma, se eu pedir a você para tocar o seu umbigo aqui e agora, presumivelmente você poderia fazer isso também. Estou apertando aqui o meu umbigo, você também aí da sua casa, né? Entretanto, se eu pedir a você para tocar o seu medo aqui e agora, você não poderia fazer isso. E isso ocorre porque o medo não existe. Ela coloca o verbo existir entre aspas, tá? O medo parece ser real quando você está nadando nele, mas sob uma inspeção mais próxima, não há nada para você. Ela tá usando o verbo nadar, né? Não há nada para você nadar além dos seus pensamentos. E esses pensamentos não são nem mesmo reais, a menos que você se engaje com eles, se engaje neles, né? A menos que você passe a dar atenção para os seus pensamentos, né? Então, o fato de que você está se dispondo a se apegar a esses pensamentos que não servem a você, deve significar de que em algum nível você quer manter esses pensamentos. O elefante, a pergunta que é o elefante dentro da sala, aqui é o motivo. Por quê? Por que você consistentemente escolhe fazer o seu próprio inferno? Por que você escolheria, né? Não, por que você escolhe fazer o seu próprio inferno se você sabe que sair dele seria tão simples quanto mudar a sua mente, né? Então, eu fico no inferno porque eu quero, na verdade é isso. Mas eu já vou explicar para vocês como é que a gente sai do inferno, porque isso aqui parece ser muito assim, não, você sai do inferno na hora que você quiser. Eu tô lá pensando um monte de coisa e eu vou sair do inferno. Não, não é simples assim. A gente vai ver como, né? Na verdade é simples, mas a gente precisa de treino. No caso de Joe, por que ela não quereria orar pela felicidade de Larry, o diretor que estava tentando lá destruir a vida dela? Destruir a vida dela já é um ponto de vista meu, né? Vamos ser objetivos e vamos ficar com o fato. Olhem que interessante aqui como o ego já viaja, né? O Larry, ele quer apenas que ela seja demitida, porque ele acha que ela é uma incompetente, tá? Se ela soubesse que num nível mais profundo a felicidade de Larry estaria amarrada, ligada à felicidade dela própria, dela, Joe. Por que a felicidade dela tá ligada à felicidade do Larry? Eu vou dar 5 segundos para vocês responderem essa pergunta. Por que a minha felicidade está ligada à felicidade do meu irmão? Que no mundo fenomênico age como meu inimigo e está fazendo tudo para eu ser mandado embora. E me agride nas reuniões de diretoria. Por quê? Pra gente não começar aqui a inventar explicações codependentes, tá? Vocês podem falar assim, num nível superficial, vocês poderiam responder assim: é porque ela tem que agradar ele para ele poder ficar feliz, para ele poder parar de querer que ela seja mandada embora. Não, não é isso. Não é essa a razão. A razão metafísica é porque eu e ele somos um. Eu e ele somos um. Então a minha felicidade é a felicidade dele. A infelicidade dele é a minha felicidade. A infelicidade da humanidade, em algum nível, é a minha infelicidade. E a minha felicidade ou infelicidade é, em algum nível, a felicidade ou infelicidade da humanidade. Por quê? Porque nós somos todos um. E aí, gente, é muito interessante. Eu não sei como essa história vai acabar, porque eu tô lendo o livro aqui com vocês, né? Eu tô lendo junto com vocês, não tô lendo antes. Eu vi que o inglês dá para eu fazer a tradução na mesma hora
Então, tô lendo com vocês. Eu não sei como essa história vai acabar, mas eu posso dizer para vocês como a minha história acabou, quando muitas vezes eu pratiquei isso que ela estava ensinando para Joe. Porque como eu já sou aluna do curso há zilhões de anos, né? Como eu já sou um dinossauro de um curso em milagres, né? Um T-Rex de um curso em milagres, eu já pratiquei isso aqui muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E vocês sabem qual é o resultado? Essa pessoa, ela sai das nossas vidas. Ela sai das nossas vidas. É muito interessante. Ela sai quando você deseja o bem dessa pessoa. Tem 3 chances para Joe aqui, eu vou chutar. A primeira, ele vai deixar de ser inimigo dela. A segunda, ela vai sair da empresa e vai arrumar um emprego melhor. Ou a terceira, ele vai sair da empresa e arrumar um emprego melhor. Vocês podem apostar, vamos chegar lá. Aí eu vou ler mais uma sessãozinha, tá? A relação mais especial que você tem é com o seu próprio ser, com o seu si mesmo. É claro que a nossa aversão e a nossa indisponibilidade de aprender, uma perspectiva de unidade e dessa nossa interconexão deriva do fato de que nós gostamos das nossas identidades individuais. Claro que a gente adora. Imagina, vamos negar isso aqui? Em outras palavras, nós gostamos de ver os nossos corpos, as nossas famílias e os nossos amigos como especiais. Nós gostamos de ver os nossos nomes num certificado ou num título sobre a porta, né? Doutora Jaqueline, né? Não é disso que a gente gosta? Doutor fulano de tal, né? Ah, Jaque, você está me aconselhando a parar a faculdade de medicina? Não, não estou. Aliás, eu acho que se você está fazendo faculdade de medicina, parabéns. Aliás, tem uma aluna aqui que ela será médica em alguns anos, né? Uma aluna que eu tenho, acho que é Karine o nome dela, não me lembro. Se você assistir esse vídeo, faz um comentário, por favor. Ela me mandou uma mensagenzinha de e-mail super fofa, né? Então eu acho isso maravilhoso. O que eu não acho maravilhoso é você atrelar o seu valor à sua identidade de médico, tá bom? Nunca atrele o seu valor a algo que não seja do seu ser, tá bom? E se nós fôssemos, se fôssemos realmente ser honestos, teríamos que admitir que nós também gostamos de medirmos nos comparando com os outros, porque nós somos biologicamente programados para ganhar. Claro que nós somos biologicamente programados para ganhar. Claro, né? Isso é outra história. De repente isso vale uma live, né? Lady Darwin, né? No final do dia, os vencedores, entre aspas, são aqueles que têm os melhores empregos, as melhores casas, as melhores férias. Para não mencionar uma possibilidade de você encontrar um parceiro grandemente melhorada, o que, portanto, aumenta a probabilidade de passarmos adiante os nossos genes para futuras gerações de vencedores. Aí é que está o cerne do programa, né? Aí é que está o cerne. A transmissão dos genes, né? A transmissão dos genes. Quem eu quero que seja o pai do meu filho? Eu quero que o pai do meu filho seja um vencedor. Porque um vencedor vai passar uma genética de vencedor para o meu filho, né? Quem é que eu quero que seja um pai do meu filho? Que eu quero que o homem que eu quero que seja o pai do meu filho é o mais bem-sucedido, é o que possa me prover mais, é o que possa me proteger melhor, não é? Isso vem lá do tempo, lá da época das cavernas. Qual é a mulher mais bem-sucedida?
A mulher mais bem-sucedida, isso é a programação biológica, tá, gente? Não vamos confundir aqui o que eu tô falando. A mulher mais bem-sucedida é aquela que é mais bem-sucedida em conseguir o melhor macho da tribo. Porque o melhor macho da tribo é o melhor caçador, né? Ele é o melhor caçador, ele é o melhor protetor, ele é o mais forte, ele vai me dar a melhor genética, né? Lembram que eu falei para vocês do que já se descobriu hoje da biologia? Que antigamente se achava que o espermatozoide mais rápido chegava e fecundava o óvulo, e que hoje já se sabe que o óvulo se fecha esperando o melhor espermatozoide chegar? Então não necessariamente o melhor será o mais rápido, né? Não é legal isso? E essa biologia, vamos falar aqui o português claro, essa biologia ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com o corpo. E o que Jesus fala pra gente do início ao fim do curso? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, essas competições no nível inconsciente, elas são pelos corpos. Não é verdade? Não é verdade? Né? Aí os homens vêm e falam assim, ah, porque as mulheres são interesseiras. Sim, as mulheres são interesseiras no nível inconsciente. Toda mulher é interesseira. Porque o que a mulher está buscando no nível inconsciente? Ela está buscando provisão, ela está buscando proteção, ela está buscando segurança para ela e para a prole dela, né? Então, um homem que chega e tem um bom emprego, um homem que chega e tem um bom carro, um homem que chega e mostra para essa mulher que ele tem uma boa condição de cuidar dela, ele tem grandes chances de ganhar o coração dessa mulher. Porque inconscientemente a mulher está programada para procriar. Então ela vai pensar em encontrar, isso tudo está no nível inconsciente, pode estar no consciente também, tá? Mas hoje as mulheres trabalham, têm seus salários, têm seus empregos, então já está no inconsciente. Mas no inconsciente dela, ela está pensando, nossa, esse cara vai ser um excelente pai para os meus filhos. E o mais importante, esse cara vai passar uma genética de força, de valor para os meus filhos. A chance dos meus filhos ficarem bem, serem bem cuidados e serem fortes e serem bons espécimes é aumentada se eu ficar com esse cara e se eu for a mãe dos filhos dele. Não faz sentido? Faz muito sentido. Não faz sentido, né? Só que isso tudo tá lá no nível da biologia, né? A biologia da crença lá, do Dr. Joe Dispenza, né? Ah, não, a biologia da crença é do Bruce Lipton, né? Eu sempre confundo um com o outro. A biologia da crença é do Bruce Lipton, né? Então, olha só. Agora eu não sei de quem é. Agora eu fiquei na dúvida, gente. É de um dos dois, com certeza. Tá? Então, tudo isso está sendo falado no nível inconsciente. A gente está estabelecendo os diálogos no nível inconsciente. E eu, há uns anos atrás, isso eu vou contar para vocês como curiosidade. Eu até tive uma discussão muito interessante com uma amiga minha do meu antigo trabalho, quando eu mostrei essa reportagem para ela. Muito interessante. A vida dos insetos, tá bom? A vida dos insetos. Vocês já sabem aqui que eu sou super nerd, né? Então eu gosto dessas coisas. Então eu seguia algum perfil lá no Twitter, né? Atualmente o X do Elon Musk. Nem tenho mais conta lá no X. Fechei minhas contas para não ficar louca, né? Porque o Twitter sempre foi a minha rede social favorita, né? Inclusive outro dia, eu vou contar isso para vocês, espero não me perder, sobre a vida dos insetos. Tava almoçando com um amigo meu e aí ele me contou assim, ele falou assim para mim, você já tá sabendo, você já viu aquele meme das redes sociais e os pecados capitais? Eu falei, não, me conta. Aí ele falou assim, que o Tinder é a luxúria, tá? O LinkedIn é a soberba. Aí eu virei para ele e falei assim, bom, seguramente o Twitter é a ira, né? Aí ele começou a rir. E aí eu não me lembro mais.
Acho que o Instagram é a vaidade. Não, é isso mesmo. O Instagram é a vaidade. E aí falta um para gula e um para preguiça. Aí a gente parou de falar e mudamos de assunto, eu não sei quais são, tá? Mas voltando à vida dos insetos. O que a vida dos insetos tem a ver com o curso em milagres? Os insetos estão batalhando pela própria sobrevivência e por uma boa prole. Concordam comigo? Por sinal, ontem Ingrid Ritter fez um comentário aqui no vídeo de ontem que eu me acabei de rir, né? Ela botou assim, que eu sou cômica e que ela acha isso o máximo, né? Gente, eu tenho essa verve de palhaça, não tem jeito, né? A vida é cômica, né? Essa vida aqui na terceira dimensão, ela é cômica. Mas enfim, a vida dos insetos. Então, pesquisadores lá de uma determinada espécie de insetos, entomólogos. O que são os entomólogos? Os entomólogos são os biólogos especializados na vida dos insetos, no estudo dos insetos. Então, eles descobriram que tinha uma determinada espécie lá. Isso acontece em praticamente todas, eu não vou dizer, mas em muitas espécies de insetos. Mas essa espécie foi estudada. E aí, a fêmea fica lá, esperando lá um companheiro, né, para fecundá-la, para ela poder botar os ovos e fazer nascerem insetinhos, né? E aí, esses machos, eles competem entre si, olhem que interessante, levando presentes para a fêmea. Presentes são folhinhas, comidinhas, se ela come outro inseto, um outro insetinho. E quem a fêmea dos insetos dessa espécie em particular ela escolhe o macho que leva os melhores presentes. Então, minha querida aluna, meu querido aluno, da próxima vez em que alguém disser que a mulher é interesseira, você vai dizer sim, ela é, mas eu vou te explicar a metafísica do interesse da mulher. Na verdade, não é um defeito de caráter, é sabedoria. Ela está conectada com a sabedoria porque ela quer uma prole mais forte. Uma prole mais forte só pode vir de um homem mais forte. Quem é o homem mais forte? É o homem mais bem-sucedido e melhor remunerado. Voltamos a Joe e a empresa e a sua vida profissional e a sua vida financeira. Muito bem. Então, da mesma forma, se nós não concordamos com os termos que de um curso em milagres para o plano da nossa felicidade, reconhecendo a interconectividade de todas as coisas, então, por que nós abandonaríamos os julgamentos para que pudéssemos fazer com que esse plano fosse possível? Não, muito obrigado. Eu vou me manter aqui no inferno, eu vou continuar aqui no inferno. O que é o inferno? São os meus julgamentos. O inferno está na minha mente. Eu crio o meu próprio inferno. E muitas vezes crio o inferno alheio também. É claro. É exatamente aí que o problema surge, porque para mantermos os nossos julgamentos e o nosso ser separado, nós precisamos nos livrar da paz. Olhem que interessante. Olhem essa ligação que ela fez aqui. Ontem a gente falou sobre o primeiro obstáculo à paz. O primeiro obstáculo à paz é que eu quero me livrar da paz. Porque a paz, essa paz sobre a qual Jesus fala, essa paz, entendam isso, não é qualquer paz. É a paz de um curso em milagres. É a paz que excede todo um entendimento. Essa paz pressupõe que eu não vou ver a mim mesma e ao outro separados. Eu e o outro somos um. Bom, se eu e o Larry, meu diretor que quer a minha demissão, eu sou o Joe, não está em paz,
Então eu não estou em paz, porque eu e Larry somos um. Entenderam a parada? Muito bem. Em outras palavras, temos que sabotarmos a nós mesmos diariamente, ao fazermos aquilo que um curso em milagres denomina uma decisão de esquecer. O nosso verdadeiro ser, com letra maiúscula, e mantermos a percepção da separação continuando. Desta forma, nós não temos apenas a urgência de julgar, nós temos a necessidade de julgar. Vocês já perceberam que quando eu julgo o outro, eu me separo do outro? E vocês já perceberam como é difícil pra gente parar de julgar? É difícil. Parar de julgar é muito difícil. Eu já melhorei muito, mas sei que ainda tenho muito caminho pela frente, né? Essa semana eu me peguei pelo menos umas 3 vezes fazendo um julgamento ruim de situações pequenas, corriqueiras, nada de importante não. E aí eu já tenho um processo, né, de reversão de julgamentos. Eu já tenho um processo, né, mas e se isso for por aquilo? Por que você tá sempre, Jaque, achando uma razão ruim, uma motivação ruim para a atitude da pessoa? E se não for assim? E se for por uma outra razão? Né? Então, basicamente é isso. Então, aqui tem uma dica interessante, né? É muito interessante como ela vai costurando os princípios do curso num exemplo de uma vida profissional, né? Se eu quero ter paz, eu tenho que efetivamente parar de me ver como sendo um ser, uma entidade separada daquele que é o meu inimigo no trabalho, tá? É importante mencionar aqui que ela vai tocar ao longo do livro em várias dificuldades pelas quais a gente passa na nossa vida profissional. Essa é apenas a primeira delas. Nós temos, entre aspas, um inimigo no trabalho. E esse inimigo, no caso dela, é alguém que está tentando destruir a vida profissional dela. Evidentemente, pode ser que ele nem queira o posto dela, ele simplesmente pode querer que ela saia. Um outro exemplo pode ser um colega seu que ele está sabotando a sua promoção. Ele pode estar falando mal de você. Ele pode estar tentando se apropriar de um feito seu, roubar mesmo, dizer que foi ele que fez, ou se beneficiar dos resultados daquele trabalho que você tão duramente desenvolveu, ou está tentando minar o seu espaço, entre aspas, com a sua chefia, né? Todos nós já passamos por várias dessas possibilidades, né? Todos nós já passamos. Ou de repente você é um empresário e você tem um funcionário que é preguiçoso, que não sabe trabalhar em equipe, que sabota o trabalho do outro, um profissional que é invejoso, um profissional que é destrutivo, um profissional que gosta de jogar a semente da discórdia. Tem várias possibilidades, né? Se você tiver passado por outros problemas aí, comenta, pra gente poder ter exemplos, ter materiais, né? A gente pode ter um profissional que puxa o tapete do outro, né? A gente pode ter aquele caso que eu contei pra vocês há uma semana atrás, da profissional que a chefe ficou ameaçada pela profissional e mandou ela embora. Olha, quando o seu chefe se sente ameaçado pelo seu talento, pelo seu brilho, pela sua capacidade de trabalhar, são muitas as possibilidades, né? Ou de repente o seu sócio, né? Tem inveja de você, né? Já tive um aluno nessa situação, passando por uma situação bem difícil, né? E aí a gente vai ter que trabalhar isso. A gente vai ter que se trabalhar se vendo um com o outro, né? No meu outro trabalho, quando eu passei pelos problemas que eu passei,
duas pessoas me prejudicaram. E eu já contei para vocês que eu pegava um ônibus e eu ia fazendo oração do perdão para uma, e na hora que eu pegava o ônibus para voltar para casa, eu voltava no ônibus fazendo oração do perdão para outra. E isso durou meses, até eu me libertar daquele ressentimento, tá bom? Então é isso, gente. Para lembrar, lição 116. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. A vontade de Deus é a felicidade perfeita para mim. E eu só posso sofrer se acreditar que a outra vontade, a parte dele. E eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Eu compartilho a vontade de Deus para mim e seu filho. O que ele me deu é tudo o que eu quero. O que ele me deu é tudo o que existe. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita e eu compartilho a vontade de Deus de felicidade perfeita para mim. É isso que a gente está escolhendo nesse maravilhoso e movimentado ano de 2025. Tá bom? Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.